Olá, que você esteja bem. Eu sou o Enki Mingroni, você está no canal Yoga Bhavani, Yoga Vida e Consciência. Meu cantinho aqui na internet, onde eu posso compartilhar as minhas impressões sobre a jornada espiritual, sempre com um bom senso crítico e com os pés no chão. No vídeo de hoje eu vou reagir a um conteúdo produzido pela Mônica de Medeiros, lá no podcast Paranormal Experience, cujo título é Previsão do Futuro das Guerras ao Vivo com Mônica Medeiros. Eu já adianto aqui que vai ser algo como um geopolítica espiritualista, ou um geopolítica freestyle, tá joia? Então, eu também gosto de deixar bem claro, tá, que os meus contrapontos, a minha reação é o conteúdo, né, são comentários, apresentação de contrapontos sobre o conteúdo, nunca sobre as pessoas, tá joia? Então, não sejam motoboys de treta, eu só estou observando o que está sendo compartilhado como conteúdo e dando ali os meus pitacos, tentando trazer um pouco mais de discernimento e ponderação sobre o assunto, tá? Não estou aqui para doutrinar ninguém, se essa é a sua preocupação. Então, bora lá pro conteúdo. Deixa eu mudar aqui. E antes de começar, eu já peço a você, que, por favor, deixe o seu like, né, se inscreva no canal, ativa aí as notificações, coloque em todas. Isso ajuda pra caramba no desenvolvimento do nosso canal. E se você quiser contribuir ainda mais para o crescimento do canal, tem os QR Codes aí ao lado para você apontar a câmera do seu celular e ajudar o canal da forma que você puder. Tá joia? Então bora lá pro conteúdo. Falando em ataque, o que vocês podem falar pra gente sobre um possível conflito mundial, que é o que todo mundo não quer, mas que a gente estava conversando antes aqui, parece não tá tão bom assim. Então, Ou que finge que não quer. Não é? Os líderes. na verdade, assim, o conflito Não é? mundial, muita gente ganha muito. É. Foi assim que uma grande potência se fez, né, em cima de armas, tá certo? E alimentou a segunda GG justamente para vender muito, né? Que a gente foi estudar a história a fundo, foi isso que aconteceu. Então, o que a gente percebe, né? Nós temos a Shell. Bora lá, deixa eu fazer essa primeira intervenção só para contextualizar um pouquinho. A Mônica e alguns outros espiritualistas, né, que tem uma pegada que flutua ali com um pouquinho de teorias de conspiração, né, tem uma pegada de falar algumas coisas, de transmitir algum saber numa linguagem um pouco cifrada, com a suposta, ou melhor, com o pressuposto de que dessa maneira eles não estariam chamando a atenção da própria plataforma, né, que está aqui sediando os nossos vídeos, né, para não ter nenhum tipo de censura, mas também tem aí o lance de não entrar em contato com as egrégoras e por aí vai. E assim, de uma forma muito sincera, não procede, tá joia? Na maioria das vezes, os espiritualistas, quando falam ou usam o termo egrégora, não estão usando esse termo de uma maneira adequada. Parece que egrégora virou um sinônimo para clubinho energético ou, sei lá, característica astral, e egrégora não tem nada a ver com isso, tá? Mas bora lá, eu achei importante fazer essa contextualização para vocês entenderem aí essa linguagem cifrada que muitas vezes a Mônica vai utilizar. Quando ela fala aí da Segunda Guerra Mundial, que ela falou segundo GG, né, e ela está falando de uma potência que se tornou potência porque fomentou, isso é fato e não é fato. É mais ou menos isso, tá? A potência que ela está falando, obviamente, são os Estados Unidos, né? E o que ocorre é que, após os Estados Unidos entrarem na guerra, eles acabam, obviamente, também gastando uma grana danada para mobilizar um esforço de guerra, e depois eles criam um plano de financiamento para ajudar na reconstrução dos países europeus que foram ali destruídos durante a Segunda Guerra. Então, aí a gente pode dizer que sim, isso foi uma das coisas que ajudou os Estados a tornarem a grande potência, que está em declínio nos dias de hoje, mas ainda é uma grande potência. Tá joia? Mas bora lá escutar um pouquinho mais. Falou que nós temos 3 caminhos. O primeiro caminho é dar uma guinada de 180 graus e rumarmos agora para a nova terra, todo mundo feliz e saltitante. É o que ela menos acredita que vai acontecer nesse momento. O segundo caminho é manter a facção A, que está no poder aí há milênios. Eles são
ruins e sem vergonhas, mas não são, no entanto. Porque a gente existe por causa deles, concordam? Eles não frearam a expansão de consciência de milhões de humanos, certo? A facção B é a facção da NOM, a Nova Ordem Mundial. E eles estão falando, os membros já falam, assim, não tem mais medo nenhum, né? A gente percebe aí primeiros ministros e presidentes já falando em Nova Ordem Mundial, que são da facção B. Eles são violentos, egoístas e tudo. Esses caras podem criar alguma coisa mais séria, né? Eu não sei se você já... Pessoal, o que ela coloca como facção A, eu não faço a menor ideia do que elas estejam falando. Eu suponho que seja aí talvez uma ideia das supostas civilizações que vieram aqui e modificaram o nosso DNA, né? Para quem é adepto da teoria dos antigos astronautas aí, ou alienígenas do passado, como queiram chamar. Essa facção B, que ela está falando que é a Nova Ordem Mundial, não como ela sigla, tem um pouco de distorção no que ela está falando. Ela dá a entender que a Nova Ordem Mundial ela está sendo manipulada ou colocada de uma forma ostensiva por um certo grupo. Vamos ver se ela desenvolve quais são esses grupos, ou quem são esses que estão formando essa nova ordem mundial, para ver se bate com aquilo que a realidade material concreta aí está nos mostrando. Já ouviram falar do kill switch? Kill switch seria o botão de... que os Estados Unidos inativa. De desligar de emergência. É o botão de desligar de emergência de todas as armas dos aliados deles. É isso mesmo. Então, pessoal, é pouco provável que isso exista, tá? Porque sim, tem mísseis que estão em silos, que não tem todo esse aparato técnico. Tem míssil que não é acionado dessa maneira, né? Tem que ser acionado mecanicamente, né? Uma pessoa ir lá e apertar o botão. Então, isso que ela está falando surge muito em grupos de teoria da conspiração, que vão falar exatamente dessa suposta nova ordem mundial e blá, blá, blá. Tá? Então, é pouquíssimo provável. E também pondere assim, se os Estados Unidos têm uma tecnologia de tal forma a desmantelar, entre aspas, tá? O potencial bélico dos seus aliados, eu acho que eles estariam numa posição muito confortável de dominância e não estariam com necessidade de fazer alguns arranjos políticos que eles estão fazendo agora, né? Você tem todo esse poder militar, ao ponto de ter um botãozinho para desabilitar armas dos seus aliados, que eu acho meio estranho, né? Se fosse dos inimigos, seria mais coerente. Mas, enfim, se eles possuem esse tipo de poder e tecnologia, a dominância deles em termos econômicos e políticos não estaria em declínio ou sob ameaça como está agora. Tá? Então, vamos ponderar sobre esse lado também. Né? Então, o que o switch está lá. Exatamente. Isso é uma realidade. É verdade. É uma realidade. Então, vejam o poder que existe na mão, né, de algumas pessoas, e é assustador. O que a Shell falou foi o seguinte, né? A facção B está sendo eleita. Nós temos na Itália, temos em Portugal, na Alemanha cresceram pra caramba, a Hungria sempre foi, está lá, o Putin está lá. Agora na América, né? Nós temos aqui na Argentina e tal. Temos no Oriente também. Então, Ok, ela nominou, né, quem seriam os componentes dessa nova ordem mundial. Essencialmente, as nações que de alguma maneira estão ligadas ou a um princípio neoliberal, de atuação política e econômica, e que também, das descrições que ela trouxe, com viés muito forte, fascista, para não dizer a outra característica do fascismo, que é aquele que surgiu na Alemanha durante a Segunda Guerra, por conta do cara de bigodinho. Tá? Esse sim fica mais complicado da gente dizer aqui, porque realmente diminui o alcance quando a gente fala sobre esse viés aí de atuação, ou essa outra característica do movimento fascista que ocorreu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Tá joia? Então, o que eu posso colocar aqui, né, como uma informação, é que, na verdade, a nova ordem mundial, que o pessoal que estuda geopolítica, que compartilha conteúdo sobre geopolítica aqui nessa plataforma e tal, o que eles falam é que essa nova ordem é exatamente o pessoal
que está descolado disso, ou seja, seria a turma que compõe o que hoje a gente chama de BRICS, né? Brasil, Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que estão liderando um grupo de países que antes não, ainda ficam na periferia do capitalismo. Então, não são países desenvolvidos, são países em desenvolvimento que estão buscando criar uma forma de independência econômica, financeira do núcleo do capital. Então, estão se cogitando, né, está se cogitando, vou colocar de uma maneira mais alegórica, uma forma de independência deste núcleo duro do capitalismo, que é composto pela a maioria das nações europeias, pelos Estados Unidos, Japão, Austrália, e apesar de ter Japão, Austrália, né, isso é o que é considerado como Ocidente, né? Europa, Estados Unidos, tá? O pessoal da Japão, né? A Austrália, então é o grupo de nações que são desenvolvidas. Então, mesmo a América Latina, né? México, América do Sul, América Central, todo esse pessoal estando geograficamente no Ocidente, né, na prática, essa turma toda não é considerada o Ocidente. O Ocidente, né, nesses aspectos geopolíticos, são os Estados Unidos, Europa, tá? Israel, Japão, Austrália, Nova Zelândia. Então, são os países que compõem aquilo que a gente poderia chamar de núcleo duro do capitalismo. E a nova ordem que está buscando se estabelecer é um rompimento com essa hegemonia desses países ditos ocidentais para a divisão maior da riqueza e um equilíbrio maior do aspecto político, não só do aspecto econômico, por parte das nações ditas emergentes ou aquelas que estão na periferia do capital, que durante o nosso período histórico recente serviu, né, de fornecedora de riquezas para aqueles que estão aí se chamando, né, de países desenvolvidos. Então, essa é, de verdade, a estruturação do que nós, de maneira geral, fora do meio espiritualista, chama de nova ordem mundial. Então, não tem a ver com um governo trevoso, chapéus brancos, chapéu preto, como o pessoal está falando. Tem a ver com essa nova estruturação das dinâmicas de poder político e econômico no mundo, tá bom? Com base efetiva de romper o domínio hegemônico dessas potências econômicas que formam o núcleo do capitalismo, para que, digamos assim, o bolo seja melhor distribuído para as outras nações. É como se as colônias, todos aqueles que eram explorados ao longo da história recente, estivessem, de uma certa forma, dizendo não haverá mais exploração, agora nós vamos nos apropriar da nossa riqueza e queremos sentar na mesa de negociação de uma forma mais igualitária, de uma forma mais justa. Obviamente que aqueles que detêm um poder econômico, né, e também político, dentro das estruturas que já ainda estão estabelecidas, vão dizer, opa, isso não, e vão criar medidas de combater, né, essa, entre aspas, audácia dos colonizados, né, quererem maior igualdade na sua expressão política e econômica no mundo, tudo bem? Então, é isso que normalmente o pessoal tem dito que é a nova ordem mundial, que está se formando uma nova ordem mundial. Desculpa, é a perda de hegemonia do núcleo duro do capitalismo, tá? E a ascensão de novas lideranças provenientes aí do mundo, entre aspas, em desenvolvimento. Tá? Então, em vez de termos uma liderança hegemônica de um certo grupo, agora essa liderança ela vai ser, digamos assim, fragmentada, ela vai ser melhor distribuída. É isso que o pessoal tem chamado de nova ordem mundial. Isso se opõe ao que a Mônica está colocando aqui, tá? Então, bora lá, vamos continuar. Se é por eleição,
é a humanidade que está votando, é a opção da humanidade, concordam? Então, os humanos que estão prontos para a regeneração serão retirados daqui, animais e vegetação serão extintos ao longo do tempo e nós viramos Mad Max. Nós, quem ficar. Com todo respeito à Mônica, tenho um respeito enorme pelo trabalho dela, mas a fala que ela trouxe agora, essa fala é rasa e de novo, é a fala, não ela. A fala é ignorante, tá? O fato de, nos países que ela citou, as lideranças terem subido ao poder pelo voto, não significa que foi de fato uma escolha da população. Existem mecanismos que podem direcionar essa escolha de uma forma muito eficaz. Nas eleições passadas lá nos Estados Unidos, acho que eleição de 2016, se eu não me engano, mas anterior a essa que nós tivemos, em que o Trump foi eleito, vazou-se dados do Facebook. O Facebook, na verdade, vazou dados dos seus usuários para uma empresa de análise de dados e essa empresa criou um monte de anúncios segmentados exatamente para o público que era necessário ser transformado ou direcionado a votar em um determinado candidato lá na eleição norte-americana. Isso é fato comprovado, isso foi noticiado aos 4 ventos, que houve esse vazamento de dados, tá? E uma empresa de análise de dados direcionou uma propaganda, marketing, de maneira muito específica, muito assertiva, para pessoas que poderiam mudar o jogo político na eleição norte-americana. Ainda com base na última eleição, a gente teve aí a ação do bilionário, do Mosquinha, o Elon Musk, despejando centenas de milhares de dólares, tá? Compra de voto, sim, centenas de milhares de dólares para que as pessoas pudessem votar no candidato que ele apoiava, que acabou sendo eleito. Tá? Então, o fato das pessoas votarem não significa que, de forma lúcida, elas escolheram. Essa escolha que a gente tem no processo supostamente democrático do voto não necessariamente é uma escolha discernida, mas muitas vezes é uma escolha direcionada. Tá? A gente observa isso de uma maneira muito organizada e orquestrada em todas as ditas democracias pujantes do Ocidente ou do mundo de maneira geral. Tá? Então, aqui no Brasil, na América Latina, todas são suscetíveis a interferências para direcionar digamos, a vontade do eleitor. Bem, aqui no nosso país a gente teve momentos em que se bloquearam estradas para impedir a votação de um determinado grupo de pessoas. Em outros lugares, a gente já tem documentos comprovados assim que estão aí soltos, de interferência do próprios Estados Unidos para precisamos mudar aquele governo. Manda lá os seus agentes, troca-se, cria uma revolução, põe um ditador no lugar, tira o ditador, põe outro. Esse tipo, e não foi só na América Latina, não foi só no Brasil que isso ocorreu, foram em vários cantinhos pelo mundo. Tá? Então essa ideia, ela passou de que as pessoas que escolheram, então quem não escolheu vai ser retirado, vai para um lugar bonzinho, e aí a vegetação vai acabar e a gente vai virar Mad Max. Isso não procede. Tá? Isso não procede. E com todo respeito à Mônica, de novo, admiro o trabalho dela na Casa do Consolador, mas a informação é muito rasa e facilmente desconstruída. Tá? Carece de uma argumentação mais sólida. Tá? É só uma crença, ao que parece, o que ela está compartilhando. Mas bora lá escutar um pouco mais. Vira Mad Max por 900 anos, porque é o prazo máximo de existência nesse estado. Eu vou ser muito honesta com vocês, eu acho que nós vamos chegar no limite e aí vai ter alguma coisa. Nós vamos dizer não. Um limite, assim, no limite da violência. Da violência, mas assim, em poucos anos isso, em questão de 10 anos. Eu acho que sim, 25 a 30 vai ser muito intenso. Vai ser muito intenso. A gente tá vendo, a africana na live dos mentores do ano passado com a gente, ela falou, o ano vai ser diferente. A Margarida falou, o que é diferente? Ela falou, diferente. Vamos combinar, esse ano não tem nada de igual, concorda ou não? O patrimônio mundial da democracia está prendendo pessoas que falam o oposto.
ao que eles querem. Então, O que você está falando, através da Xiaolian, inclusive, seria então que antes de melhorar, vai piorar muito. tudo vai piorar muito. Porque isso meio que um clichê. Olha, uma coisa que não foi ela que falou, foi o Akhenaton, que é um comandante estelar mesmo da nave Chandra, o comandante é o Akhenaton. Tem nada a ver com Akhenaton, tá? É Akhenaton o nome dele. Akhenaton. Ele falou o seguinte, né? Que se a facção B tomar o poder, virá sim, porque lógico, né? Você fecha o banco, as pessoas cadê meu dinheiro? As pessoas vão para cima do banco. Acabou comida, né? Vai roubar, vai ter aquela coisa de desespero, aqueles carros parados na estrada que não vão chegar a lugar nenhum, né? É o desespero. Então, conflito civil. Conflito civil, nós colocamos na rua quem está treinado para isso, para pacar, tal. Então, todo mundo entra em estado de sítio, toque de recolher, blá, 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 blá. Aí, peraí, vamos resolver tudo, vai ser um governo mundial único, que assim todos somos mais fortes. Inicialmente, vai ter esse impacto violento na vida de todo mundo. Depois, a vida vai ser tão boa como nunca esteve. A gente chipado, a gente drogado, tudo pode, entendeu? E a gente vai achar que nós nunca vivemos tão bem. Totalmente. Gente, isso é totalmente fruto do além, literalmente, assim, tá? Não procede. É muito pouco provável que ocorra dessa maneira. Muito pouco provável que ocorra dessa maneira. Tá? Havendo qualquer tipo de... A gente está caminhando de forma consistente para o desenvolvimento de um novo conflito armado mundial. Tá? Isso está cada vez mais se configurando como uma possibilidade, como algo que realmente vai acontecer. Se acontecer nas escalas, e há a possibilidade de acontecer, ou seja, com um evento com armas nucleares e por aí, é pouco provável que a gente tenha um governo mundial, qualquer outra coisa nesse sentido. Tá? Mas vamos escutar um pouquinho mais, porque até agora, assim, de novo, com todo respeito, me parece a propagação de uma crença. E tá tudo bem, tá, pessoal? Tá tudo bem. Como crença, a gente é livre para acreditar naquilo que a gente quer. E seria interessante, dentro de uma jornada espiritual, a gente colocar as nossas crenças, de alguma forma, num patamar mais discernido, mais ponderado. A gente ponderar sobre essas crenças, porque senão elas viram superstição. Uma crença, quando ela não é confrontada, não é investigada, ela vai virar superstição. Ela vai virar um princípio mágico, sagrado, intocável. Tá? Vai se tornar uma espécie de verdade inabalável. Não tem problema a gente acreditar, não tem problema a gente ser crente. Né? O problema é quando a gente começa a não ter autocrítica nessa crença. Bora lá. Totalmente vampirizados, totalmente manietados mentalmente e iludidos. Quer dizer, eles querem, as forças trevosas desencarnadas, eles nos querem vibrando nessas energias mais baixas porque eles se alimentam delas. E tem uma agenda interessante que já está acontecendo há uns 15, 20 anos, mais ou menos, pelo menos, né? De reduzirem ou rebaixarem bastante o nível de ensino no Brasil, por exemplo, em outros locais da América do Sul. As faculdades foram compradas pela Ásia. Sim, então lá eles vêm para cá, compram todas as faculdades, tornam as faculdades técnicas para que só exista técnico e não, né, os graduados e tudo mais. Por quê? Mandam embora a maior parte dos mestres e doutores, não dão incentivo dessas faculdades e eles geram o quê? Uma massa não pensante, ou que pensa, mas de uma maneira mais rasa, né? Eles não querem criar pensadores no Brasil, não querem inventores, que eles inventem coisas, criem coisas novas, que aumente a nossa tecnologia, ou seja, que sejamos ainda esse país de agricultura que vai ser a nossa única base e de minérios que eles vão poder explorar e fontes de água e etc. Quer dizer, já existe uma agenda para que nós pensemos menos, que está se formando. Eles formam isso por 20, 25 anos e depois disso fica muito difícil reverter, porque são gerações que eles estão alterando. Vamos lá. Mas não é global isso? Será que... Então, mas a América Latina tem uma... Antes da Mônica falar sobre a América Latina, vamos colocar em perspectiva o que a outra moça falou. Eu não sei o nome da outra, eu acho isso, me desculpe, mas... Bora lá. Esse movimento que ela compartilhou
de fato ocorre. Assim, a maioria das universidades ditas particulares não foram compradas pelo pessoal da Ásia, mas sim pelo pessoal da Europa e também dos Estados Unidos, mas principalmente da Europa. Pode ter algum asiático meio, ou os chineses, tá? Chineses ou indianos, pode até ter, mas a grande maioria é de propriedade já de fundos de investimento europeus, grupos educacionais europeus ou norte-americanos, não só dos Estados Unidos, mas norte-americanos também. Joia? E isso faz parte, ou isso é um reflexo né, do modelo econômico vigente, né, que é a expressão que a gente está chamando aí de capitalismo dentro das configurações neoliberais. Tá? Então, isso faz parte dessa estruturação. E o fato deles estarem gradualmente, a gente percebe isso, né? Estruturando aí uma predileção por criação de técnicos e menos por professores, doutores, né? Pelo pessoal mais cientista, se dá pelo fato da estruturação ou da manutenção da estruturação do próprio modelo neoliberal de atuação dentro disso que nós chamamos de capitalismo. Não à toa que a gente teve a reforma do novo ensino médio aqui no Brasil, né? Não é à toa que está todo mundo dizendo que temos que ser empreendedor, que imagina ter CLT, você tem que ser o seu próprio chefe e por aí vai. Porque quando você fala, imagina ter CLT, você diz, você não vai me trazer, né? O que esses caras querem dizer? Você não vai me trazer despesas trabalhistas. Não é assim, nossa, eu estou desafogando, estou tirando a burocracia, estou fazendo a economia crescer. Não, muito pelo contrário, você está fazendo com que aqueles que detêm capital tirem mais lucro, ou seja, acumulem mais capital. Então, a proteção da CLT, né, das leis reguladoras do trabalho, elas foram conquistadas com muito esforço pela própria classe trabalhadora. Não foi dado de graça por nenhum governo, tudo bem? Não foi uma concessão bondosa de governo algum, seja ele mais à direita ou mais à esquerda, não é concessão fofinha, fluffy. Foi conquista dos trabalhadores, tá? Com muita luta. Luta no sentido concreto da palavra, tá? Tomando porrada de polícia, tomando tiro de borracha e por aí vai, sendo presos, torturados, tá? Seja em governos mais à esquerda ou mais à direita, as conquistas trabalhistas foram feitas através de luta, tá? Nada foi entregue de mão beijada, nada foi entregue porque o trabalhador foi reconhecido. Muito pelo contrário, se o trabalhador ou se a população não cria um princípio de revolta, né, não se põe, entre aspas, na rua, as coisas vão continuar do jeito que estão e, seja um governo mais à esquerda ou à direita, tá, o tensionamento das estruturas, disso que nós chamamos de estruturas democráticas, isso vai ocorrer. Então, em governos mais à direita, é muito natural esse tensionamento. Então, assim, vamos puxar a borda de determinadas instituições democráticas até onde dá. Então, o que eu quero dizer? Sei lá, faz aí uma saudação romana e vamos ver onde isso vai dar. Faz aí um símbolo de supremacista branco, vamos ver onde isso vai dar. Então, é uma maneira que eu quero dizer que se empurra, se tensiona os limites das estruturas democráticas, se puxando esse limite até uma posição e ninguém fala nada, um novo limite é estabelecido. Se a gente, enquanto população, começa a reclamar, começa a pressionar, começa a mostrar a nossa força, né, o pessoal fala, não é bem isso, foi uma saudação romana. Não, sabe o que é? Vocês entenderam errado. Não foi isso que eu quis dizer. Aí os limites da estrutura, digamos assim, democrática tendem a voltar próximo da onde estava, mas nunca aonde estava, né? Cria-se uma brecha. Então essa flexibilidade, tá? Ela vem sendo construída não só com ataques ao sistema educacional, não só no Brasil, é de maneira global, como o Ale estava colocando ali, maneira global, mas nos países que são
como eu disse, né, a periferia do capitalismo, esse ataque ele é muito mais contundente. Por quê? Porque como a própria senhora colocou ali, nós somos basicamente produtores ou exportadores de commodities. Então, quando se fala, como eu disse, na construção daquela nova ordem mundial, é como se esses países da periferia do capitalismo não quisessem mais ser só exportadores de alimentos e minério. Eles querem começar a exportar também tecnologia, querem exportar outras coisas. Para você exportar tecnologia, eu falo de uma indústria automobilística, de uma indústria aeroespacial, de uma indústria médica, né, bem estabelecida. Então, é produção de indústria. E hoje o que nós temos não assim, de 2014 para cá, no nosso país, a indústria tem sido desmantelada. Tem sido desmantelada em favorecimento de um sistema mais financeiro. Tá? Então, assim, não vamos ter mais indústrias e vamos ficar preocupados com taxa de juro, com déficit. Por quê? Porque isso é importante. A gente come taxa de juro, brincando aqui, a gente come PIB, se o PIB vai estar superior ou negativo, a gente não come PIB. A gente não come a oscilação da taxa de juros, né? Mas o cuidado em não ter déficit, em controlar o câmbio e essas coisas todas, não é para favorecer a população de maneira geral, mas é para favorecer aqueles que têm ou detêm o capital. Quando você aumenta uma taxa de juros, é claro que a população de maneira geral vai sentir os impactos disso na vida prática do dia a dia. Mas o cara que tem lá, sei lá, 5, 10 milhões aplicado, ele vai ficar feliz pra caramba, porque a aplicação dele vai estar rendendo mais, entende? O processo de desmantelar um complexo industrial e transformar um país numa agência financeira, vamos colocar dessa forma, é o objetivo, tá? Então, para que haja uma continuidade do funcionamento dessa dinâmica aí, o processo educacional está sendo atacado. Então, ele está sendo atacado. Não é porque eles não querem uma massa pensante, não é por isso. É porque não tem indústria. Então, para que você vai formar cientista? Para que você vai formar... Você entende? Não é porque eles querem manter as pessoas burras. A raiz do problema vem antes, é anterior a isso, é mais profunda. Tem a ver com um modelo neoliberal econômico que permeia as estruturações do capitalismo nos dias de hoje. Agora, é claro que isso aqui é muito mais complexo do que eu estou falando, eu não tenho um conhecimento vasto disso que eu estou compartilhando, eu posso ter cometido alguns erros nas minhas explanações aqui, o que é natural, porque, como eu disse, eu não sou estudioso profundo disso, tá? Mas essencialmente é essa dinâmica que a gente tem vivenciado. Então, bora lá escutar agora o que a Mônica ia dizer sobre a América Latina. A América Latina, até pela energia Atlante, nós temos agora a ciência provou o que eu venho falando há mais de 20 anos, né? Mediunidade, paranormalidade é genética. Eu falo isso há mais de 20 anos. Provou mesmo. Provou, né? Desculpa por mais uma pausa, pessoal, mas a medicina não provou o estudo feito, né, que foi apresentado aí falando que tem um gene diferente nos médios. É um estudo muito controverso, porque tem falhas na metodologia. Sim, eu sou espiritualista, eu tenho as minhas experiências, eu sou adepto da parada, mas eu não sou leviano, pelo menos eu busco não ser. Tá? Posso ser em alguma medida, todo mundo, acho que em alguma medida pode ser, não estou dizendo que é. Mas o fato é que é o seguinte, como é que esse estudo foi estabelecido? Esse estudo ele foi estabelecido através de... Como é que se determina quem é um médium? Qual é o parâmetro que se determina como é um médium? Eu já tive grupos de desenvolvimento mediúnico na minha escola, quando eu tinha uma escola física. Tá? E assim, aquilo que a gente chamaria de mediunidade, muitas vezes é uma autodeterminação. Ou é a pessoa se dizendo, não, eu sou um médium, ou é um grupo que diz, aquela pessoa é um médium. Quais os critérios que um grupo ou que as pessoas estão usando para chamar o outro de médium? Entende? Então assim, os médiums foram escolhidos não com base em critérios minimamente plausíveis dentro de uma abordagem que a gente possa chamar de científica. Porque se é um estudo que quer, entre aspas, provar cientificamente que existe um gene
mediúnico, o processo ou o método científico tem que ser utilizado de cabo a rabo, do início ao fim. E quando você chega e coloca que os médios eles foram autodeterminados, tá? O estudo em si já perde credibilidade. Tá? Então, assim, tem outras coisinhas assim que também, depois, se vocês quiserem, eu até deixo aqui na descrição do vídeo, ou biólogos falando, né? Assim, e aí, de novo, vai entrar o lance da crença, e tá tudo bem, tá, pessoal? Quem é crente, quem quer que seja provado que os médios são diferentes, que é uma coisa que vem, tá tudo certo. Tá? Vai olhar para a argumentação de biólogos, de pessoas que entendem que são da área, para explicar o resultado do estudo, vai falar assim, é porque é a ciência, eles são comprados, ou eles são materialistas, ou qualquer outra coisa nesse sentido. E não necessariamente. Às vezes as pessoas só estão usando o senso crítico e colocando seus pés no chão. Isso é muito importante, né? Para o desenvolvimento disso que a gente tem chamado de espiritualidade, não dá para a gente se pautar apenas em delírios, apenas na comprovação daquilo que a gente gostaria que fosse concreto e real. Muitas vezes a gente vai ser confrontado com as nossas crenças e a gente vai ter oportunidade de perceber que as nossas crenças são infundadas. A gente vai perceber que é só bobagem. Em algumas outras oportunidades, a gente vai ter a possibilidade de confirmar algo que vai deixar de ser uma crença e vai passar a ser uma experiência mais concreta e contundente. Então, a gente tem que ter discernimento. Tá? Então, assim, não foi comprovado pela ciência que existe um gene da mediunidade, tá? Existe o viés no estudo, parece-me que existe conflitos de interesse dos pesquisadores com a própria pesquisa. Então, assim, a gente precisa ir com muito cuidado na afirmação de que foi comprovado. Não foi. Foi feito um estudo, esse estudo tem problemas, a metodologia tem problemas, então, no mínimo, esse estudo é inconclusivo. Mostra ali alguns indícios, mas não conclui nada, tá joia? Então, bora lá. Atlantes que estamos na América Latina, somos paranormal e mediunicamente muito mais do que os outros. Então, se eu achato você culturalmente, você não vai ter cabeça para pensar no sexo dos anjos. Ei, anjo, aquele negócio, vou na igreja e rezo. Eu amarro você culturalmente para que você não pense, você não sonhe. Um dos países que mais se estuda e treina mediunidade e paranormalidade é o Brasil. E isso não necessariamente é algo bom. Isso não necessariamente diz que nós somos melhores ou que temos alguma vantagem. Talvez isso mostre exatamente o reflexo dessa atuação que a gente estava falando anteriormente das estruturas neoliberais, gradualmente, né? Então, assim, proporcionalmente, na medida em que essa ideia mais neoliberal foi sendo colocada em prática de maneira voraz na nossa economia, nós vimos também um aumento absurdo de processos de evangelização, o aumento das igrejas nas periferias, tá? Então, assim, antes desse processo aí, tá? Por volta da década de 1990, era comum os políticos irem em terreiros para fazer fechamento do corpo antes das eleições, para se proteger, para pegar um axé. A partir do momento em que se muda a estruturação, ou o direcionamento da estruturação política, ou melhor, econômica, e consequentemente política, aí começa a entrar pelo viés evangélico e tal. Então, assim, fato de termos mais médiums ou mais estudo pode ser só um reflexo de que as pessoas também estão se apegando muito mais a uma ideia de um divino, tá? Porque, assim, eu tenho críticas à maneira como a Mônica colocou, vai lá e reza, tá? Porque o vai lá e reza, da forma pejorativa como ela colocou, não é diferente em essência ao vai lá e toma um passe, ao vai lá e conversa com a Shelian. É o mesmo pulso que está por trás. Vamos assistir um podcast para ver o que a suposta alienígena vai dizer. Ou
o preto velho ou quem quer que seja, o arcturiano, entende? O pulso, a estruturação emocional que está por trás, a forma de observar a realidade não é diferente. E eu quero chamar também aqui como uma provocação, todos vocês que estão me assistindo ou estão me escutando, para começarem a ponderar sobre esses discursos de Atlantes ou de qualquer outra coisa, para ver se isso não toma contornos racistas, tá? Porque aparentemente eu posso estar falando que são herança Atlante, herança isso, herança aquilo, tá? De uma forma a dizer que estou ligado espiritualmente a algo, mas sem eu perceber ou sem eu querer, e eu não estou dizendo que é isso que a Mônica está fazendo, estou dizendo que muitas vezes, quando a gente atribui Atlante, alienígenas do passado escolar, pode ser que o nosso discurso tenha um peso de racismo por trás, tá? Mas isso a gente pode desenvolver em um outro momento, aprofundar isso, e volto a frisar, não estou dizendo que a Mônica teve uma fala racista, estou dizendo que esse tipo de discurso que remete a uma superioridade de uma outra raça ou de um outro povo, tá? No fundo, sem que a gente perceba, pode ter uma estruturação racista, tá? Mas não vou polemizar a respeito disso. Vamos escutar um pouco mais. Só para finalizar esse papo de Atlântida, também a gente precisa encarar como sendo a expressão de uma crença, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre Atlântida, em que eu falo sobre Lemúria, da onde surgiu a história, se fala a respeito disso, e trago o que é possível, o que não é possível dentro dessa hipótese de um povo atlante ou de um povo lemuriano. Já eu vou deixar aqui um card para vocês acessarem esse vídeo quando quiser, ou se quiser. Aqui muita gente estuda a mediunidade, a paranormalidade que está vindo agora com mais ênfase, né? Embora os russos já tenham bastante desenvolvido isso, os alemães e tudo mais. Mas eles querem dificultar esse caminho que nós temos de acesso ao mais alto, não é? Que é o nosso forte. Tem um professor doutor de línguas latinas peruano, que é inclusive de origem inca mesmo, e ele fala, né, as línguas latinas foram moldadas para o lado esquerdo do cérebro não se desenvolver. O cara é professor doutor, essa é a tese dele. A gente esteve em Curitiba e ficamos 4 ou 5 horas conversando os dois. E ele falou, eu provo para você, isso foi feito propositadamente. E existe, não existe? Não viu que quem fala, o cara daquele filme, Emília Pérez, que a língua espanhola é de pessoas pobres. Fala espanhol quem é pobre. Esse é o conceito do francês. Ele é francês. Ele fez o filme Emília Pérez. É um filme baseado... É uma história passada no México, sem um único ator mexicano, não é? E ele falou isso. Quem fala espanhol não é inteligente, não pensa. Só um instantinho. Vou confirmar uma coisa aqui. Francês... O francês é língua latina. Era isso que eu queria confirmar. Eu tinha quase certeza, mas eu falei assim, deixa eu dar uma pesquisada no Google rapidinho aqui. O francês é uma língua latina. Então, os argumentos que a Mônica está falando aqui, tá, não procedem. Por isso que eu falo, a gente pode estar achando que a gente está falando coisas coerentes, coisas que são extremamente alinhadas a um modelo de expressão espiritual XYZ, mas a gente pode estar sendo, eu não estou dizendo que ela está sendo, mas a gente pode só estar sendo racista. Só isso, tá? Então, ela está usando aqui uma suposta ideia de que um cara que é francês disse que o espanhol, mas o francês também é uma língua latina. Muito provavelmente vão dizer então que as línguas que não são latinas que sabe, isso aí é malabarismo, pessoal. Isso é um malabarismo. Joguem fora essa parte do que foi dito. Joguem fora, por favor. Que coisa, mas nós estamos falando isso então, contra as línguas hebraico, as línguas aramaico, as línguas mães, né? Que eles são mais complexas e têm o aspecto do mantra e tudo mais, né? O sânscrito e etc. Sânscrito, exatamente. Então, você veja a Índia. A Índia tem mais de 1,5 bilhão de habitantes. Acho que 1,8 bilhão, alguma coisa assim. Veja o desenvolvimento tecnológico que a Índia teve. É extraordinário. Se a gente for ver, comparativamente a Índia e o Brasil, né, guardadas as devidas proporções, porque lá você tem um número de pessoas muito... Está confirmado, tá? Não estou dizendo que a Mônica mas o discurso é racista. Esse discurso é racista.
não tem nada a ver com o que ela falou, tá? Principalmente também com relação a mantra, línguas mães. Esquece isso, esquece, ok? Esquece, tem nada a ver, isso aí é papagaiada e assim, tem um discurso com um viés racista. Não estou dizendo que ela seja, estou dizendo que o discurso tem um viés racista, ok? Discernimento, pessoal. Muito maior do que aqui, mas existe uma casta que teve um desenvolvimento tecnológico extraordinário, exponencial. A mesma coisa da China. A China está lá no cantinho dela, com seu trabalhinho escravo, mas vocês viram? Percebam quando eu falo que tem um viés racista? É o estereótipo associar o governo chinês a uma ditadura, a escravidão, sendo que não é dessa forma, não é dessa forma. Vou deixar também aqui no link de pessoas que vivem, que trabalham na China. Vocês, assim, só para desmontar essa fala da Mônica, como sendo... Isso é um estereótipo, tá, pessoal? Isso não é a verdade, é um estereótipo. Há pouco, tá? O TikTok foi proibido nos Estados Unidos. Os americanos começaram, por livre e espontânea vontade, a entrar numa rede social chinesa, né, chamada Red Note, que traduzindo seria livro vermelho, né, que faz uma alusão ao livro do Mao Tse Tung, né, o livro vermelho, da pessoa que ajudou a fazer a revolução comunista, socialista, né, lá na China, ou que foi o cabeça que executou, né, a Revolução Chinesa. Esses americanos, ao entrarem naquele aplicativo, eles tiveram acesso a uma China que eles não imaginavam que existia. Então eles conversaram com um chinês real, eles viram a China real e eles ficaram indignados por terem sido moldados a entender a China como exatamente dessa forma que a Mônica está colocando, tá? Então a gente precisa ter muito mais discernimento. Esse vídeo, o podcast em si tem 760 mil inscritos. Esse vídeo, pessoal, ele já teve 50 mil visualizações, tá? São 50 mil visualizações. Hoje é dia 27 de março de 2025. Em um dia, esse vídeo teve 50 mil visualizações. Então, a gente precisa ter muito discernimento, né, na hora de falar determinadas coisas. Se eu não sei, eu fico quieto. Ou eu vou estudar para falar. Bem, bora lá. Os últimos, em três dias, eles publicaram 3 avanços absurdos. Hoje eu vi um amigo meu que mandou para mim, um professor que é um androide dando aula numa classe da China. Ele entra e ele dá aula para as crianças. É um androide, é um robô. Então, você fala, mas puxa, né? E eles lá são povos milenares. Há 7.000 anos atrás, a Índia já tinha prédios de 3 andares com encanamento. 7.000 anos atrás. Não necessariamente há 7.000 anos, mas talvez há uns 5.000, tá? Na civilização de Mohenjo-Daro, em Harappa, existe sim vestígios de que naquela civilização ali, a construção de prédio de 2 e talvez 3 andares, um sistema de escoamento de esgoto, com banheiros dentro das casas e com escoamento desse esgoto para fora da cidade. Ainda não há descobertas ou indícios de alguma forma de tratamento desse esgoto, mas sim, tá? Isso existiu. Mas isso não significa, assim, a civilização de Mohenjo-Daro, ao que tudo indica, era uma civilização muito pacífica e muito orientada a um processo de igualdade, tá, na sua expressão social, tá? Então, não podemos dizer que aquela civilização ou aquelas civilizações de Mohenjo-Daro e Harappa, elas têm alguma ligação com um processo que hoje a gente chamaria de hinduísmo, tá? E depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso. O hinduísmo é uma construção, tá? Os antigos indianos não se viam como hindu, tá? E nem o hinduísmo era visto como uma religião, tá? Que existia era o que eles chamam até hoje, né, de Sanatana Dharma. Sanatana Dharma é algo como a ordem eterna ou a ordem universal. Então era uma coisa muito interpretativa e pessoal, tá? Mesmo depois que os Vedas foram transmitidos, ainda tinha essa coisa de uma experiência muito pessoal da própria espiritualidade, tá?
Mas essa civilização, lá das cidades que tinham em Mohenjo-Daro, em Harappa, onde hoje é o Paquistão, antigamente era o que a gente chamava de Índia, né, como um todo. A Índia antiga chegou até as beiradas do que hoje é o Irã, tá, em alguns momentos, então tomou o Afeganistão, partes do Afeganistão, não o Afeganistão inteiro, né, chegou até onde era próximo ali, onde é a Indonésia. Foram vários momentos, várias configurações do que a gente poderia chamar, entre aspas, de Índia antiga, tá? Porque a noção de território que nós temos, a noção de nação que nós temos, não se aplica ao que era experimentado anteriormente. Então, não existia uma fronteira definida por ocupação territorial, muitas vezes, mas sim por influência cultural. As ideias, né, os paradigmas eram outros, tá? Mas isso é papo para uma outra coisa. Só para dizer assim, ok, tinha isso, tá? Mas isso não significa que era porque os caras falavam o sânscrito. Porque em Mohenjo-Daro, em Harappa, ninguém sabe qual a língua que os caras falavam. Não se sabe qual a língua. Os escritos que tem, e isso é muito interessante, porque tem símbolos, tem inscrições que antecedem, tá, até mesmo a escrita do sânscrito. O sânscrito só passou a ser escrito, pessoal. Ele só passou a ser escrito por volta do século 4, 5 antes de Cristo, tá? Porque até então ele só era falado, não tinha um método de escrita. E o primeiro alfabeto utilizado para escrever o sânscrito foi um chamado Brahmi. Nem foi o Devanagari, que é o que a gente está mais acostumado a observar hoje. Foi o Brahmi. Devanagari foi utilizado no século 4, 6 depois de Cristo. Tá? Então, vamos ponderar com carinho o que está sendo dito. Eu já disse a vocês que tem um viés aí. Mas bora lá, vou parar de interferir tanto aqui. É que às vezes A eu gente fico... nem existia no Desculpa, às vezes eu fico um pouco indignado e eu preciso fazer as pontuações. contexto. Então, percebam como nós estamos aqui amarrados numa cultura que nós importamos, que importaram e que a gente reza uma cartilha que não é nossa, porque se nós abrirmos a nossa brasilidade, o nosso DNA Atlante, ninguém segura o Brasil. A América Latina inteira é formada por um DNA dos deuses. E tem muita coisa que a gente pode usar e a gente não usa. Aí você pega um gênio aqui e fala, meu Deus. Não, gente, isso é o normal do brasileiro. Então imagina quantos paranormais e médiuns de cura você não tem aí nas benzedeiras, nos banhinhos de... Sabe, estão ali quietinhos. O nosso país é único. E tem uma coisa também que eu acho que nós precisamos olhar todos os lados da história, né? Embora existam muitos problemas e tudo mais, estudando muito sobre a hipnose em nível profundo, para casos de ufologia, por exemplo, aí já trazendo os nossos amigos extraterrestres, nós temos dezenas de milhares de pessoas que vieram de outros planetas. E não só por problemas kármicos, mas como missionários, sentindo-se no dever de ajudar o planeta Terra. Eles não têm essa consciência, a maior parte veio para cá e perdeu a consciência, como nós sabemos, nós esquecemos. Mas todas elas têm esse senso de buscar. Quando eu falei do vazio, eu vejo muito isso. Eu vejo que as pessoas elas têm uma noção de que elas precisam fazer alguma coisa, de que tem algo dentro delas em potencial que elas precisam fazer. E eu vejo isso em todas as partes do mundo das pessoas que me procuram. E elas têm essa noção, só precisam de um direcionamento. Então, se você começa a direcionar e a trazer a pessoa para a espiritualidade, a trazer a pessoa para o sistema energético, para conhecer si mesmo nos seus 7 corpos, conhecer o seu nível, né, de consciência, de mediunidade, de autoconhecimento, de conhecimento e etc., você vê que essas pessoas, elas falam, nossa, mas eu sempre senti isso, eu sempre senti que eu tinha alguma coisa para fazer. Então, tem esse lado também que tem muita gente vindo ao socorro. Lógico, as pessoas... Pessoal, essa ânsia que nós temos por algo mais, tá? Isso é algo biológico, tá? Não é algo que vem porque eu vim de um outro planeta, e eu sou um missionário e eu quero desenvolver. É algo biológico. Como que eu quero dizer com isso? Todos os seres vivos têm um impulso de desenvolvimento. Todos. Se você vê lá um passarinho, ele na hora que ele vai construir, ou melhor, ele sempre está buscando o quê?
se acasalar, né? Fazer a sua continuidade, e na hora que ele vai fazer a continuidade, ele constrói lá o seu ninho, e aí ele protege o ninho, e aí ele está sempre predisposto a fazer o melhor possível naquela situação. A gente vê os próprios pássaros, por exemplo, aqui tá frio, vamos para o lugar mais quente, aí eles migram. A comida acabou aqui, vamos para o lugar onde tem mais comida, aí eles migram. Então, assim, desde os pássaros, como eu estou falando, até de uma bactéria, todos os seres, eles têm esse impulso do desenvolvimento, do transcender, né, de ir além. Transcender aqui não no modelo místico, mas do ir além. O ser humano também não é diferente, né? No ser humano, talvez isso seja um pouco mais acentuado. Por isso que a gente tem chamado de inteligência. Então a gente viu que não dava para ficar só em cavernas, e a gente começou a construir as nossas caverninhas, né? As habitações, sejam em tendas de pele, depois a gente foi usando pedra, depois a gente foi usando tijolo, e por aí vai. É uma característica natural da gente se sentir impelido a ir adiante. Tá? Na tradição do yoga, a gente vai até dizer que isso que eu chamo de individualidade, diva, né? A gente vai dizer, a gente pode até estruturar de uma maneira um pouco até semelhante ao que ela está colocando, mas a gente pode estruturar que, pelo fato da gente se sentir um indivíduo, a gente tem uma sensação de que está sempre em falta, que a gente está sempre com uma lacuna. E a gente então busca agir, busca fazer alguma coisa para preencher essa sensação de vazio, essa sensação de que tem algo para ser experimentado, tem algo a mais. E aí, na tradição do yoga, também vou explicar que é esse impulso que faz com que a gente crie, por exemplo, as estruturações que a gente vem chamando de Deus, ou das deidades, tá? Que é uma forma de tentar criar correlação, ou melhor, relação com esse impulso natural de buscar se sentir mais preenchido, ou de ir além, de, entre aspas, crescer, se desenvolver. Então, a esse, entre aspas, desconhecido, que a gente chama de desenvolver, desconhecer, esse estado mais profundo ou mais completo, a gente pode estar se relacionando como sendo o divino, como sendo plano astral ou qualquer outra coisa assim. Isso é uma das formas como os yogis antigos criaram essa estruturação do que nós acabamos por chamar de espiritualidade, tá? Eu estou falando de uma maneira muito rasa, muito simplificada, merece aqui até uma live para falar sobre isso, tá? Mas assim, o que eu quero dizer não é porque nós somos especiais, não é porque a gente veio de um outro planeta, não, que a gente tem esse impulso de ir além, de tentar se encontrar, tá? Isso se chama biologia. É um processo biológico, faz parte da estruturação do que é ser humano, tudo bem? Então, algumas pessoas vão sentir que se encontraram na experiência que a gente tem chamado de espiritual. E tá tudo bem. E tem outras que vão se encontrar sendo jogador de futebol, tem outras que vão encontrar esse preenchimento, essa sensação de propósito, sei lá, como cabeleireiro, ou sei lá, como engenheira, entendeu? Não é um mérito eu falar que eu me encontrei no caminho espiritual. Também não é demérito eu sentir que eu estou completo sendo um engenheiro ou engenheira. Mas isso a gente pode desenvolver em um outro momento. As pessoas têm que se desenvolver e provar que vieram aqui para fazer isso. Mas a gente fala, né, do estágio que nós tivemos em Hipparien e tudo mais, que nós relembramos em alguns processos iniciáticos que nós tivemos. Eu me vi em nuvens e eu me vi treinando no planeta da Shelian. Eu tinha outras funções lá e que eu vim para cá e ela falou para mim, você tem que fazer isso aqui, o seu dever aqui é esse. E eu falei, gente, olha que máximo. E isso dá um sentido para a vida. Então imagino que como eu, como a Mônica, não que sejamos nem especiais e nem melhores, muito pelo contrário, muito devedoras até, né? Mas que tem todo um aspecto que nós temos que desenvolver aqui na Terra. Então, mesmo que a gente não saiba, tem pessoas ocultas, milhares de pessoas que estão trabalhando no sistema energético do planeta, em limpezas, trabalhando com os dragões, a gente viu, eles estão fazendo limpezas de oceanos, limpezas em pontos, em chakras da Terra, né, em portais, impedindo que certos seres entrem em portais do planeta. Nós percebemos como isso está sendo além da nossa galáxia e até além do nosso universo, que estão vindo em socorro da Terra. De onde foi que você... Apesar disso ser
algo que possa inspirar e acalentar o coração de muitas pessoas, né, a fala dela, eu recomendo que a gente observe esse discurso, né, essa fala, como sendo apenas a expressão de uma crença, tudo bem? Ponderem, seja Babaji, seja Krishna, seja Jesus, seja quem quer que for que apareceu na sua frente e te diz que você tem que, fique esperto, tá? Se algum dito mentor, amparador, mestre, o nome que vocês quiserem dar, chegou e disse a você, você tem que, abre o olho, né? Pessoas que mandam a gente fazer algo, que determinam que a gente tem que alguma coisa, são tão sábias quanto eu e você. Geralmente uma pessoa que é realmente sábia, que observa as coisas com profundidade de verdade, elas vão pedir para a gente observar a possibilidade, vão falar para a gente ponderar, nunca vão dizer para a gente de verdade o que a gente tem que fazer. Tá? Não, nem que seja uma coisa que, assim, que seja gritante, que a gente realmente precisa fazer, esses caras vão observar e vão dizer, o que você acha? Assim, a escolha final é sempre nossa. Tá? Uma consciência mais sábia não vai direcionar. Porque essa consciência mais sábia já compreendeu que os processos são pessoais e que, de uma certa forma, não existe. E aqui, eu quero que vocês tenham ponderação e discernimento ao escutar o que eu vou falar. Não existe o certo e errado para essas consciências mais maduras. Essas consciências que estão observando as coisas de um prisma mais profundo, com uma sabedoria realmente estabelecida, elas observam as nossas experiências pelos viés de ordem e desordem. Isso aqui trouxe ordenação à experiência da consciência, isso aqui trouxe desordenação ou desordem, tá? Ordem não no sentido de comando, mas no sentido de ordenação. Então, eu e vocês, ainda imaturas, a gente pode estar atrelado a sistemas morais, a sistemas éticos, que dizem que determinadas coisas são certas e que dizem que determinadas coisas são erradas. A gente pode estar aí amparado por sistemas religiosos ou sistemas hierárquicos que vão nos dar as diretrizes do que é mais louvável e menos louvável, ok? E tá tudo certo, tá tudo bem. Mas do ponto de vista mais profundo, esses caras vão olhar e vão falar pra gente, tanto faz, porque a experiência é tua. Como é que você vai se relacionar com isso? Isso vai te trazer uma sensação de ordenação, de centramento e assenhoramento de si, vai aprofundar a sua percepção do contexto em que você vai estar inserido, vai trazer mais harmonia nas relações que você tem consigo e com o meio que te cerca. Pondera sobre isso. Se sim, isso é válido para você. Se não, isso não é válido para você. Para a pessoa que está do seu lado, é outra perspectiva, é outra experiência. Agora, é claro que dentro de uma experiência coletiva, de uma experiência em que a grande maioria das pessoas ainda não tem o exercício desse discernimento feito, tá? Então é claro que, por bom convívio, a gente vai estabelecer algumas normas, né? Para que a gente não se mate enquanto espécie. Então a gente vai desenvolvendo alguns mecanismos para que a gente consiga ter uma boa convivência. Mas para aqueles que já são mais sábios, tá? Não existem esses sistemas de controle. Tá? Quem realmente é sábio não precisa de uma lei, não precisa de uma moral, não precisa de uma ética. Bem, mas isso é papo para uma outra oportunidade. Falou que você lembrou o nome? Hipária. Hipária, o planeta da Shell. E eu achei, foi um momento para mim muito especial e que assim foi comovente para mim, porque ele só me deu a certeza daquilo que eu já tinha intuição, que eu tinha que fazer algo. E eu sempre fui muito idealista, sempre, desde pequenininha. Então você vê que você já traz alguma coisa, você só não sabe o que é. E você tem que começar a desenvolver a sua intuição para que você perceba o que você veio fazer. Tem uma coisa que a gente fica só focando no horror que vai acontecer, né? Mas do ano passado para cá, começaram a nascer crianças extremamente alegres, elas sorridentes. Eu tenho um sobrinho neto que vai fazer um aninho, que a primeira coisa que tem que fazer de manhã com ele é colocá-lo para ver o nascer do sol. Ele chora. De alegria, ele sorri, ele manda mãozinha. Então, você acha realmente que nós sobraríamos? E mandava essas crianças para cá para quê? Para judiar delas? Essas crianças são luz pura. Elas trazem dentro delas uma certeza. Por isso que elas são alegres. Elas têm um porquê. Agora, de 25, esse ano nascem
Gente, se você colocar um idoso para ver um pôr do sol ou um nascer do sol num ambiente em que seja de uma certa forma acolhedor, essa pessoa também pode se emocionar. Você tira uma pessoa que está dentro de um contexto massificado, pressionado, e leva ele para um ambiente em que aquelas pressões são diminuídas, ela também vai se emocionar, ela também vai se sentir bem, ela também vai. Isso não significa que essa pessoa veio de um planeta melhor ou pior, que ela tá com, sei lá, o DNA X ou Y, sabe? Isso são circunstâncias. Isso são circunstâncias. Garanto a você que não veio do planeta XYZ, que não é uma criança cristal, ou índigo ou qualquer outra, me desculpe um termo, baboseira que possam ter colocado, tá? Se você for ver um nascer do sol, o pôr do sol de uma montanha, como eu vi lá dos Himalaias, você fica, ou então quando você passa sobrevoando, se você um dia tiver oportunidade, sobrevoa os Andes para você ver como é que você fica. Isso significa que você veio, sei lá, das Pleiades, ou que você... Não, significa só que você é humano. Só isso. Significa que você é humano, que você é uma pessoa normal, tá? Então, discernimento. 250 mil pleiadianos, espíritos muito mais avançados do que nós. 27 nascem mais, 250 mil. E até 2030 nascem mais 500 mil, vão ser 1 milhão de pleiadianos, são crianças diamantes. Você acha realmente que nós iríamos sossobrar e eles iam mandar essas crianças para cá para quê? Só para, sei lá, vamos viver no campo de concentração? Claro que não. Eu não acredito, em hipótese alguma, que a gente vai sossobrar. A gente vai ter que aprender a trabalhar como grupo, a trabalhar como família, a dar valor ao que de valor tem. Mas eu, francamente, não tenho o menor receio de que a Terra se torne uma Mad Max. A gente vai para a Nova Terra. Porque o espaço não investiria tantos espíritos missionários não viriam para cá com a alegria que chegam se eles não tivessem uma boa notícia, se eles não soubessem do resultado. Então, quando eu vejo as pessoas desesperadas, eu falo, para e pensa, olha para as crianças, olha para elas, principalmente as que nasceram do ano passado para cá. Elas têm algum segredo muito bom que faz com que elas sejam leves, suaves e sorridentes. Eu acho que elas não sabem o que vão passar, claro que sabem. Nós também, nós 4 sabíamos o que íamos enfrentar quando a gente pediu para reencarnar. Agora, nós somos da primeira onda, né? De maneira geral, ninguém pede para reencarnar. A reencarnação é um processo controlado, direcionado pela natureza. Não existe essa de, eu quero reencarnar ali, porque quando isso ocorre, pessoal, significa que eu, você, ou quem quer que seja que fez esse processo, a gente estava muito lúcido. Tá? E às vezes ocorre algo mais ou menos assim. Você, enquanto lá no processo entre encarnações, você, como eu disse, é um processo que vem da natureza, permeia a gente, o processo da curiosidade, do querer se desenvolver, do querer ir além. Tá? Você pode ter, sei lá, feito algum curso, seja de medicina ou de música, ou ter desenvolvido algum tipo de outra carência qualquer, né? Não necessariamente ser músico ou médico, né? E você pode construir uma sensação de necessidade, né? E essa sensação de necessidade te trazer como um lastro para o processo reencarnatório. Isso não garante que você, ao reencarnar, você vai ser engenheiro, que você vai ser médico, ou que você vai ser um jogador de futebol, porque você queria muito. O que vai ser impresso, ou que vai ser realmente direcionador do seu processo reencarnatório, ou do meu, de quem quer que seja, é a raiz, né? Aquilo que é mais fundamental dentro do que você entende como a necessidade de atuar. Se para você, por exemplo, quando estava fazendo medicina lá no plano astral, o que te motivava era uma sensação de necessidade profunda de ajudar as pessoas, tá? É isso que vai motivar o seu pulso reencarnatório. Não necessariamente você criar a ideia de que não, porque eu vou reencarnar e eu vou ser um médico e eu vou trabalhar para desenvolver isso ou aquilo, porque a minha missão é ser um grande médico ou médica. Não é assim que funciona. Você pode planejar até isso, mas se a roupagem do que realmente estrutura a sua experiência como ajudar as pessoas, o que isso realmente significa para você? O que isso realmente significa em termos concretos? É isso que vai te lastrear para o processo reencarnatório. E aí quando você chega aqui, dependendo do contexto em que você for colocado, que tudo isso também vai estar, digamos assim, relacionado a esse pulso fundamental, na hora que você chega aqui, você pode ter encarnado, sei lá, numa
tribo remota na Amazônia ou na África ou em qualquer outro lugar, e ali você ser uma pessoa que vai começar a trazer consciência de cuidados pessoais, ou então vai ajudar aquela turma a entender que é mais eficiente fazer uma plantação XYZ. Vocês entendem onde eu quero chegar? Se o seu pulso fundamental lá no fundo é ajudar as pessoas, é isso que você vai fazer. Não necessariamente revivendo a sua expertise médica, né? Aquilo que eu e você, que a gente compreendeu, digamos assim, desses cursinhos que a gente faz antes de reencarnar, quando é compreensão de fato, quando é introjeção, aquilo que se transforma em sabedoria pode se tornar um pulso de direcionador de qualquer coisa quando a gente está encarnado. Se foi só memorandos, se foi só decorações, ou decoreba que eu fiz quando eu estava, se foi só informação que eu aprendi na hora que eu encarno, isso não vai ser preponderante para me direcionar a porcaria nenhuma. A porcaria nenhuma. As coisas não são um mundo da Disney. Não é desse jeito, tá? Não, porque eu quis reencarnar e é por isso que eu estou hoje fazendo. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem muita coisa no meio do caminho, né? E o que é fundamental para direcionar o nosso processo encarnatório são essas coisas que no yoga a gente chama de lacuna fundamental ou carência fundamental. É essa sensação profunda que emerge de uma sensação de necessidade que a gente possa. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Você pode ter, de repente, em algum momento, sentido a necessidade de se tornar ou de ser uma bailarina. E lá você aprende a dançar, você se maravilha, aquilo, né? Mas o que é que de fato você envelopa como sendo ser uma bailarina? O que isso realmente significa para você? De repente, para você ser uma bailarina envolve em expressar beleza, envolve em expressar gratidão. Tem outra estruturação para você, uma estruturação fundamental. Na hora que você reencarna, o que você vai buscar não é necessariamente ser uma bailarina, mas é expressar beleza, expressar qualquer outra coisa. Isso você pode se tornar uma musicista, você pode se tornar uma pintora, você pode se tornar, sei lá, uma cuidadora, como pulso, como possibilidade. Não estou dizendo que isso vai ocorrer, porque quando a gente reencarna, as circunstâncias do meio podem direcionar a nossa percepção. Então, quanto mais profunda for a sensação de necessidade, ou quanto mais contundente for a nossa carência, para falar de uma outra forma, maior a possibilidade dela aflorar como um algo direcionador da nossa experiência encarnada. Sobre sentido da vida, sendo muito direto com vocês, do ponto de vista dos yogis, a vida não tem sentido. O sentido da vida é o próprio viver. O que nós fazemos são as relações. Eu posso colocar propósito, que é válido, mas a vida, do ponto de vista dos yogas, não tem sentido, porque falar que a vida tem um sentido significa que ela tem um destino, tá? E eu e vocês, de maneira geral, nós não estamos destinados a nada. Do ponto de vista dos yogis, a nossa natureza essencial é Brahman, é o todo, é o absoluto. Toda essa estruturação de necessidades, carência contundente, blá blá blá, do ponto de vista dos yogis, ainda é visto como um princípio de ignorância. Eu não tenho como desenvolver esse papo aqui, tá? Mas assim, não se atrelem à busca por sentido da vida, mas ponderem sobre a necessidade de simplesmente construir uma experiência mais harmônica desse próprio viver. O sentido da vida é o próprio viver, beleza? Bora lá escutar o finalzinho. A Nós não onda que nascemos veio abrir sorrindo. caminho. Isso, nós somos da turma que veio para dar cara a tapa, né? Agora, essa molecada, eles estão chegando com... Eles têm uma certeza dentro deles que faz com que eles sejam espontaneamente felizes. E isso, para mim, confirma que nós imigraremos para a Nova Terra sem dúvida nenhuma. Pode acontecer o conflito. O hemisfério norte vai sofrer bastante mesmo. Eles têm muito karma para saudar. Nós, brasileiros, temos muito karma. Foi uma das piores escravidões que nós matamos os índios. Destruímos os animais, destruímos a terra. Pelo menos as queimadas do ano passado. Pelo amor de Deus, que é aquilo, né? O Amazonas seco.
Nós amamos o Amazonas, né? A morte de A morte de milhões de animais, de botos. Quer dizer, nós brasileiros vamos ter que aprender a dar valor ao que nós recebemos de graça. Não é? Mas isso não quer dizer que estejamos todos caminhando para o cadafausto. Esse cadafausto não vai existir, pelo menos para aqueles que agarrarem a bandeira da fraternidade e procurarem fazer a diferença. Bom, eu dou um pause. O que eu posso dizer sobre o final? Esse final é só o final, pessoal. Não tem muito o que falar sobre o que foi dito nesse finalzinho aí, a não ser que tá tudo bem, tá? Que é só um sistema de crença, é só uma forma de você construir aí uma relação com isso que você entende ser a espiritualidade. Tá? Mas eu volto sempre a dizer que a realidade material concreta é o que mais nós temos de espiritual para atuar. É nesse sentido que eu disse, né, com base nos ensinamentos desses yogis antigos, que a vida não tem sentido, o sentido da vida é o próprio viver. Ou seja, na medida em que eu passo a minha experiência concreta do dia a dia, pelo escrutínio do discernir, do ponderar, de observar de verdade como é que eu estou me relacionando com tudo que me cerca, como é que eu estou afetando o meio, não só como é que o meio está me afetando. Na medida que eu vou construindo um pouco mais de lucidez sobre esses processos, aquilo que eu vou chamar de sentido da vida, isso vai se estruturando. Não necessariamente porque eu preciso me tornar ou fazer algo, né? Mas porque essa é a característica natural e essencial da própria vida. A gente entrar em relação e buscar dentro dessas relações construir a maior expressão de harmonia possível. E essa harmonia, ela normalmente deve se expressar de forma equivalente. Não tem como eu construir um processo de harmonia interna sem isso, de alguma maneira, refletir no contexto em que eu estou inserido. Se a outra ponta, ou as outras pessoas desse contexto, vão entrar nos seus processos de ordenação ou não está sob o nosso controle. Tá? Não é o nosso... a gente não tem poder sobre isso. Tá? Mas a gente pode, através da nossa forma de interagir com o contexto, conosco, gerar, no mínimo, uma referência para aqueles que estão no contexto conosco. É uma referência mais ordenadora para aqueles que estão no contexto conosco. Tá? Se vai ou não vai haver guerra, se a guerra vai ser profunda ou se não vai ser, isso é circunstancial. Tá? Isso faz parte das estruturas que a gente foi construindo, que a gente foi engendrando, da maneira que a gente foi se relacionando um com os outros. Tá? Isso é a dinâmica das coisas que estão ocorrendo aqui. Tá? Com isso eu não estou dizendo que a gente tem que se tornar insensível, tá tudo certo. O que eu estou querendo dizer é que se a gente realmente sente um impacto das estruturas que estão estabelecidas hoje como realidade, como mundo, tá? A gente pode atuar sobre essas estruturas se assim a gente sentir que deve. E a gente pode atuar não necessariamente jogando reiki, fazendo meditação às 6 da tarde, mas é deixando de ser babaca nas nossas relações concretas do dia a dia. É deixando de ser, talvez, muito crente e passar a ser um pouco mais... Não estou dizendo que a fé não é importante. Estou dizendo que a fé sem o uso do discernimento, ela se torna cega. Ela vai colocar cabresto. Agora, se eu utilizar essa fé com um combustível do meu discernimento, com o combustível das minhas ponderações, essa fé pode ser um impulso para a abertura. Então, tem muita coisa que a gente pode atuar no contexto concreto do nosso dia a dia. Muita coisa. Primeiro, no nosso ambiente familiar, primeiro conosco internamente, né? Depois no ambiente familiar, depois nas relações de trabalho, nas outras relações que a gente vai tendo. A gente pode construir um fomento de ordenação, tá? Se a gente assim desejar. Tudo bem? De toda forma, eu peço a vocês mais uma vez que deixem o seu like, né? Que ajude aqui o canal a crescer. Se inscreva se você não é inscrito, tá joia? Ajuda aí esse pequeno produtor a sustentar o seu canal aqui, a crescer o seu canal, a propagar um pouco mais desses pontos de vista que eu estou trazendo aqui, que não são
ou não são reflexo da verdade, é apenas reflexo da minha experiência pessoal. Portanto, não levem de imediato tudo que eu compartilhei, ponderem, use o discernimento, tá joia? Então, é isso aí. Se você quiser aprender a meditar nessa pegada aí, falando sobre como a mente está estruturada, como é que as relações dessas estruturações da mente estão ocorrendo, por que é importante a gente coordenar isso, para fazer com que, de verdade, a gente sinta o porquê da meditação está sendo efetivada, né? Tem aí o meu curso de meditação, chama Meditação, o que é e como funciona. Ponta aí o seu celular, né, a câmera do seu celular, para esse QR Code, você vai cair na página para adquirir o curso. E se você quiser se tornar um patrocinador aqui do canal, tem também o meu Apoia-se. Basta você colocar também a câmera do seu celular aí no QR Code, você vai ser direcionado para o link para fazer a sua doação mensal no valor que você puder, se você quiser. Já outra forma de você contribuir é se tornando membro aqui do canal. Se tornando membro, você tem acesso às gravações completas de todas as lives que eu já fiz aqui no canal. Tá joia? E com menos de R$ 5 por mês, você já pode se tornar membro. Tem outros planos, né, para você ajudar. Você ajuda da maneira que você puder. Beleza? Então, muito obrigado a você pela companhia nesse vídeo. Se você chegou aqui até o final, coloque aí nos comentários lucidez, né, para eu saber que você chegou até o final do vídeo. Muita paz, muita luz. Tchau, tchau.